Ei, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Tem um tempo que eu não gravo vídeo. Na verdade, eu nem sei para onde, qual direção esse canal tá tomando, porque é, há pouquíssimas visualizações, mas eu me sinto menos sozinho, sabe? Fazendo esses vídeos aqui. E no momento, assim, inicialmente, quando eu comecei a fazer vídeo, foi pro TikTok. Também conversando assim, mas lá tem um limite, então eu não posso ser prolixo como eu, né, automaticamente sou. Então, enfim, mas eu me senti um pouco estranho falando assim com câmera, sabe? Mas agora eu sinto uma sensação muito particular, assim. A partir do momento que eu tô falando para essa câmera e que eu sei que esse vídeo vai para a internet, que é terra de ninguém, né? Assim, por assim dizer. Ainda mais aqui no Brasil, que não tem, não é como na União Europeia, que tem leis que protegem muita privacidade do usuário e etc. Então eu sinto assim que o que eu estou falando aqui pode ser uma pessoa, pode ter uma visualização que está valendo, sabe? Que eu pelo menos tenho voz, sabe? Porque, enfim, eu tenho várias coisas para falar nesse vídeo de hoje, mas hoje eu vou começar. Todo mundo sabe que eu sou tarólogo, né? Eu adoro um oráculo também. Tem esse daqui que é muito legal, chama A Libertação do Masculino, Medicina para uma Masculinidade Saudável. Eu vou explicar por que depois que eu escolhi. Ele é muito bacana. Eu vou tirar uma carta aqui. Vai ter uma pergunta para mim, né? E eu mesmo vou responder para vocês, independente do que vier aqui, tá? Só embaralhar aqui e vou tirar uma carta daqui. Vocês viram que não foi nada planejado. Vamos lá, vai ser essa aqui. Bom, essa carta fala: História. Nossas vidas não são apenas uma série de eventos. Vivemos uma história de masculinidade por meio de como nos manifestamos no dia a dia. A questão é o quão conscientes estamos da história que estamos vivendo e que enredo escolhemos seguir. O modo como você vive a masculinidade está impedindo uma história que vem se manifestando ao longo dos tempos? Ou em sua história você dá um passo para trás e abre espaço para uma nova masculinidade? Aí vem uma ilustração super interessante, essa historinha, e aqui uma pergunta em negrito, que fala para mim: se você vê sua vida como uma expressão de sua masculinidade, que história você contaria? Bom, minha masculinidade sempre foi muito expressa de várias maneiras, principalmente porque, assim, bom, excluindo o período da adolescência, né? Assim, com 18 anos, com 16 anos, eu já, numa época em que não se falava sobre gays, eu saí do armário e primeiro eu me assumi para mim, depois falei para minha mãe. Não foi fácil, foi se vocês associam masculinidade à coragem, à força e a um homem forte e que toma as rédeas, foi o que aconteceu, né? Só que, enfim, eu nunca me identifiquei como gay, assim, eu sempre tive a sensação de ser label free, isso quer dizer sem rótulos. Mas eu tenho o costume de me relacionar com homens e, bom, desde aquela época, ou seja, são 27 anos, não, não, são
20, ai, peraí, gente, perdi 28 anos já nessa estrada de masculinidade que faz parte de uma minoria, né, que chama-se de gay, mas eu não gosto de rótulos, sem rótulos, porque eu nunca fui assim militante e sempre fui um cara, apesar de muito singular e de muito assim, primeiro eu acho que eu expus minha masculinidade, supondo que essa masculinidade tem a ver com a coragem força e posicionamento e falar grosso. Eu sempre falei grosso pelo meu estilo. Eu sempre ditei moda e nunca imitei, sabe? Então, assim, nos meus 20 anos, eu fui uma pessoa muito notada. Eu, gente, eu paquerei muito mesmo, muito, entendeu? Muito, muito, graças a Deus. Que daqui a pouco eu vou contar outra história. E dancei muito também, música eletrônica boa, porque eu morei em Berlim também, mas aqui no Brasil tocava música eletrônica boa, mas nada como, né, uma música bem de raiz ali de Berlim. E às vezes, gente, no início em Berlim, né, apesar de ter o meu irmão que morava lá, ele nunca me ajudou em praticamente nada, assim. Era ele na dele, no lugar dele, num bairro que era 40 minutos de metrô do meu, e eu lá. E aí a gente pegava uma revista naquela época, dava uma olhada, via, e eu lembro que eu comecei a sair em Berlim justamente num bairro longe de onde eu quis, assim, perto de mim tinha tanta coisa legal. E eu ia para esse bairro que era, tipo, muito longe, inferninhos, assim, que naquela época tinha o Orkut, né, uma rede social, e aí tinha a comunidade dos brasileiros em Berlim, tinha uma menina lá que era DJ, e aí ela, por exemplo, eu lembro muito, muito, muito desse dia, que ela ia tocar num lugar, nesse bairro longe, fui lá, não tinha ninguém, ele tava vaziaço o bar, e eu dancei loucamente porque a música estava maravilhosa, entendeu? Eletro, na época que eu curtia mais. Hoje eu gosto do Electro House. Enfim, então eu comecei a impor minha masculinidade dessa maneira. É, e eu acho que antes disso, para voltar um pouco no tempo, para depois voltar de novo para a linearidade, ser diferente, ser um menino diferente dos outros, sofrer bullying, né? E tá ali presente, tá ali de pé, e tá ali aguentando, porque não tinha estrutura, era um adolescente, não tinha, né? Todo adolescente é inseguro, eu me achava o cara mais, nem falava a palavra cara, porque eu tinha vergonha, me achava o menino mais feio e tal. E eu sempre me achei, assim, e depois de muito tempo, eu sempre me achei muito bonito. E foda-se, entendeu? Quem não acha. Mas bem, eu acho que por ser diferente e não ter me curvado diante da diferença, eu, desde pequeno mesmo, eu exerci a minha masculinidade e eu tive que ter muita, mas muita força interna, né, para dar conta de atravessar, né, minha infância e minha adolescência. Então, né, enfim, sempre ditei moda,
né? É, eu comecei a usar barba 10 anos antes de virar moda. Eu fiquei assim, eu chamei muita atenção quando eu tive umas férias, até fui para Nova York nessa coisa. E depois aí eu deixei crescer pela primeira vez e depois eu voltei para voltei das férias no meio do ano, inclusive, né, para a faculdade com barba e o pessoal super estranhou, todo mundo, nossa, que viagem, como se hoje fosse alguém fosse estranhar um cara de barba, né? E então assim, impus muito minha masculinidade também naturalmente ditando moda, porque não era nada forçado, eu nunca fui fashionista, ah, eu nunca fui nada de forçado na minha vida. Se tem uma coisa que eu não sou, assim, se tem uma coisa que eu não faço é forçar a barra e nem fingir ser que eu não sou. Sempre sou muito transparente, eu acho que dá pra ver isso. E bom, e depois impus minha masculinidade muito. Eu acho que ainda tendo coragem, por exemplo, isso aqui é uma expressão da minha masculinidade aos 39 anos. E eu acho que aos 39 anos eu imponho a minha masculinidade numa resistência de que os 40 vão ser os novos 30 e que, como minha mãe diz, né, eu não sou velho, eu sou jovem, mas por mais tempo, entendeu? E tô muito melhor do que nos 29 assim, muito melhor. E, gente, hoje, né, a minha masculinidade sexualmente, por exemplo, sexualmente não, porque hoje em dia, assim, há 15 anos atrás eu até encontrava para ter relações casuais, né, de primeira e rápido, assim. Mas hoje eu não me desloco para ter assim, para ter um êxtase de prazer, para não dizer outra palavra. Nem fudendo, entendeu? Não, não mesmo. Ah, e o que me conquista e sempre foi, na verdade, o papo, a atitude, né? Uma pessoa que se sustente, assim, para a pessoa dar conta de conversar comigo, a pessoa, assim, por isso que eu acho que eu intimido muita gente e tenho a minha voz muito calada de forma um pouco, hoje em dia, escrota. Por exemplo, é, hoje, né, na era da inteligência artificial, no ano que a inteligência artificial está aí fazendo 2, 3 anos, e smartphones né, enfim, do digital, eu trabalho aqui também, né? O que que rola? Só dá para conhecer outras pessoas se eu quiser ficar com alguém, ter algum tipo de envolvimento emocional, pessoal. ah, Aí sim, talvez sexual e depois amoroso, que eu acho que o amor não vai vir antes do sexo. Eu não sou, né, é, se eu for me casar algum dia, não vai ser virgem, porque, né, eu já tô aí na pista, tem 20 dos 16, são 23 anos. Falei errado no início. Então já também a minha conta já está longe, assim. Então, sabe, eu sou um cara que tem experiência e tal, enfim. Mas, bom, nisso eu também expresso a minha masculinidade, muito. Porque eu sou aquela pessoa que é boa de dar uns pegas, sabe?
Ai, rindo de mim mesmo, gente. Bom, e ter a coragem de falar isso aqui também, assim, de cara lavada, e numa boa, é uma expressão da minha masculinidade. Mas, bom, eu tava falando, tá, sobre hoje, né, assim, esse mundo digital que se impõe, não tem outra forma de eu encontrar uma pessoa se não for por meio de aplicativos de encontro de celular. Que, assim, que é o seguinte, gente, você entra, o celular tá aqui, aí aparece as pessoas que estão mais perto de você, né? Normalmente as pessoas são as mesmas de sempre. E eu só entro nesses aplicativos quando eu tô afim mesmo de encontrar no dia, sair e conversar e tal. Hoje, conversei com um cara super bacana que tava perdido nessa coisa de aplicativo. Parece que nunca tinha entrado, nem vi se ele respondeu depois, porque, enfim. Aí um outro cara começou a conversar comigo o que acontece é isso, que você acaba conversando com 1.000 pessoas, mas eu não, eu foco, eu já deixo, assim, a primeira pessoa que falou comigo, que foi educada e que conseguiu falar alguma coisa de interessante, é essa pessoa que vai ficar ali, eu vou focar, não vou falar com mais ninguém. Bom, um cara até anima de tomar um vinho, me mandou o endereço dele e tal, era aqui perto. Aí começou a enrolar. Aí eu falei, você vai animar? Passei meu celular. Ele manda, você tem mais foto? É sempre essa coisa. Eu falei, oh, não tem, fui sincero. Porque para, tipo, esse aplicativo aqui, para acessar foto, né, da galeria do meu aplicativo, eu tenho que clicar não sei aonde, eu nunca dou conta de acessar uma pasta com minhas fotos e tal. É verdade, e eu não sou aquela pessoa de ficar, sabe, tirando selfie aleatória, a não ser com um amigo, e não tiro nude. De vez em quando tiro sim, mas tem um tempão que eu não tiro, mas não mando também. E ele já tinha topado, aí depois começou a pedir foto. Aí eu falei que eu não tinha. Aí ele falou: e na cama, o que que você curte? Aí eu já vi, se o cara tá com outra intenção e quer tomar vinho, nada. Aí, tipo, eu falei com ele: "Ô, eu não gosto de falar sobre essas coisas porque eu acho que isso se faz claro na hora que isso é apropriado, entendeu? Eu, de vez em quando eu mando nude sim, quando eu tô afim de putaria. Putaria virtual mesmo, porque eu sei que dali o povo não sai, entendeu? E daqui a pouco eu vou chegar aí. Pois bem. Aí ele falou, então vamos fazer chamada de vídeo. Eu falei, claro, eu só gostaria de estar um pouco mais arrumado e tal, mas vamos lá. Chamada de vídeo. Ele me aparece desnudo na cama, deitado na cama dele, e depois fala que tava querendo um vinho. E aí, a hora que ele me viu normal, aqui no meu computador e tal, desligou na hora, me bloqueou. É assim que acontece. Quando você não agrada, a pessoa não tem coragem de falar, olha, desculpa, eu falo, né? Mas assim, né? Eu acho que a gente não é compatível e tal, e tá tudo certo. Então, a pessoa bloqueia na hora. Bloqueia, entendeu? Como se você fosse igual tinha um cara que entrava antigamente em outro aplicativo que o nome do perfil dele era carne humana. Aquilo ali é uma carne humana, tá? Então, assim, então, que interessante, né, que essa pergunta de expressar masculinidade que tem tantas formas de poder expressar masculinidade, né? E a minha hoje em dia, assim, a moda, por exemplo, que eu nunca fui ligado em moda, mas sempre editei moda. Eu sou mais clássico atualmente, entendeu? Eu tô todo vestido assim, ali, gente, que fique marcado. Deve estar fazendo uns 10 graus aqui em BH. Então tá um frio e eu tô com roupa de inverno em casa, porque aqui
se alguém estiver assistindo do exterior, aqui no Brasil a gente não tem calefação, porque quase nunca faz tanto frio, mas enfim. Ai, poxa, minha masculinidade eu expresso muito também através da minha sensualidade. Eu me considero um cara não sexual mais, mas sensual. E tchau, aplicativo, não dou conta, sabe? Tô solteiro há anos, porque eu não sou de viver histórias superficiais. Claro que um monte de historinha eu já tive, né? Óbvio, mas nada significativo, relacionamento e tal. E não sei, ah, se eu vou ser um coroa que vai ter que expressar masculinidade por meio de algum jeito que eu ainda não sei, porque eu ainda não sou, né? Então, como é que eu vou, para que que eu vou ficar planejando ser uma coisa, né? Não faz sentido. E, bom, acho que é isso, na verdade. Eu acabei que não tinha pauta, mas esse oráculo maravilhoso aqui, Libertação do Masculino, ele é do Niels Coudewy, é de um belga, não, ele é um holandês, casado com uma brasileira. E isso aqui é uma raridade, gente. Isso não é nem um oráculo, isso é um manual de, de como ser homem, né? Tanto é que fala medicina. Medicina por quê? Porque os homens, pelo menos os gays, andam todos doentes. Só querem saber do mesmo tipo de pessoa, que são caras tipo bombados, pega ferro, vai à academia e eu não sou esse tipo de pessoa. Tenho o meu corpo às vezes mais gordinho, às vezes mais magro, mas nada torneado. É, não escuto pop, não sei se vocês estão ouvindo o que que eu estou escutando. Escuto outras coisas. Enfim, eu não me sinto bem falando que eu sou gay porque nunca consegui, sabe, entrar nesse nicho também. Eu acho que os heterossexuais, que também estão presos por trás de telas de. Não, porque, aí, essa é a conclusão. Tanto os gays quanto os héteros estão presos hoje em dia por trás de telas de celular, porque é só enrolação. Ninguém anima a fazer nada, porque assim, né, a pessoa pode ser bonita, mas não é bonita o suficiente nunca. No, assim, se está a mais de 5 quilômetros, a pessoa não anima encontrar. Então, assim, gente, realmente eu não sei para onde que está indo essa, esses envolvimentos, desses afetos meio mais significativos e de conteúdo, né? É claro que a embalagem conta, mas que seja uma embalagem para o bem-estar físico, para a saúde, e não para fazer tipo, para fazer parte, para. Entende? Então é isso, acho que já foi tempo demais esse vídeo. Tô a fim aqui de curtir minha noite de forma tranquila. Ah, vou ver se tem algum amigo de algum outro, que tem algum outro fuso horário aqui para conversar e escutar a musiquinha, que tá uma delícia. Isso é ótimo, né, de hoje em dia, a inteligência artificial dos. Eu esqueci o nome, como é que se fala? É,
Enfim, quando o YouTube ou outras plataformas vão aprender no seu gosto, maravilhoso isso. Mas é isso, gente, ó. Quem, obrigado quem viu esse vídeo até o final, se é que alguém viu. Se não viu também, minha voz tá aí, ó. Minha voz tá para quem quiser ouvir. E pura verdade. Tchau. Um abraço.